Yatuk de Noi. Caminho persa e de esquerda bruxaria. Por Michael W. Ford. Publicação de Suki Abbas. Yatuk de Noi. Por Michael W. Ford. Surakai Bien Malik. Ilustrado por Elda Isela Ford. Publicado pela Suki Abbas Publish. P.O. Caixa 926.344. Houston, TX 77.292. Estados Unidos. E-mail, nastoter@aol.com. Copyright Michael W. Ford 2002. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida ou transmitida em qualquer forma ou por qualquer meio, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia, sem permissão por escrito da editora. Os revisores podem citar breves passagens. Prefácio. O de Yatuk, e as partes contidas nela, seja o ocultismo hermético ou feitiçaria de Ahriman, é um grimório de arte magical, especificamente escrita para aqueles que podem os invocar a corrente do caminho luciferiano. Os daemons deste grimório, de natureza persa antiga, são talvez alguns dos mais antigos protótipos para o que agora consideramos como demônios. Tais espíritos, como o Goetia ou Lemegeton, têm benefícios e retiram a intromissão com os seres. Contido aqui. Eu trouxe esses espíritos repetidamente para entender seu funções, geralmente na câmara solitária, o espelho preto na mão. Os resultados provaram eficaz e às vezes irritante. Frequentemente, o artista que ilustrou este tomo, Elda Isela Ford, meu parceiro, esteve na câmara comigo durante a operação, ganhando visão no plano astral de tais espíritos. As ilustrações neste grimório são o direto resultado da visão no plano espiritual. Este grimório foi escrito com uma abordagem do caminho esquerdo, portanto é objetivo. Os resultados e propósito. Considerando nossa tradição em desenvolvimento de bruxaria sabática, pode ser um pouco desafiador para a maioria, ainda pretendemos manifestar a gnose ao disposto. Este livro é um espelho às forças do lado de fora e dentro. Deve ser abordagem com facilidade, mas, uma vez que um entendimento é obtido, mergulhe na escuridão e manifeste seus desejos profundos. Não me responsabilizo pelos rituais aqui contidos como o editor. Michael W. Ford. Quarta-feira, 12 de junho /2002. Godlorma associado ao Yatuk de Noi, The Ancient Perse System of Hidden. Bruxaria e feitiçaria, Sactedoy Ahriman LLEA 1000 Aldaics. Um mal entendido tem existia entre os conceitos Enel Ahriman e a realidade do Cio. Enquanto o feiticeiro está escondido dentro do tecido de seu próprio culo inerente, muitos raios e funcionamentos são do caminho secreto e astuto. Uma essência particularete. Esta forma de Deus simboliza a obtenção e controle do OL Melar e o controle sabático dos sonhos. O processo iniciador em relação a manipular o corpo astral para moldar, acumulando-se com o desejo do feiticeiro, chamando os poderes da escuridão e absorvendo outros espíritos. A escuridão ele deve observar e experiente, como a avenida da qual lá não é nada. O vazio, escuridão do ancião. Inconsciência primordial, é o arcante. A carne viva, o buraco da fechadura no subconsciente. É através dos elementos de união que podemos crescer em nosso templo de sendo para enlatar desejos ou enquanto a Z, ser o feminino de Ahriman representa Liahaloye, o grande corpo de sonho do prostituta sagrada, ou Lilith. Lilith são os comandar o ciclo lunar, permita o sangue congelado para lorni sob o desejo de Lilith, a criação sagrada do servidor oculto ou familiar. Euibatin de Ahriman é Draconis, o dragão negro do qual todos emergem. Seu próprio ser solitário, de uma mão esquerda. Perspectiva do caminho, e cair para subconscientemente. Ahriman, embora temido como o Senhor da Morte, apenas é representado em um aspecto sinistro devido à fonte oculta de sua iniciação. Aqueles que andam pelo caminho de Sambras, que são de êxtase, devem saber os frutos do sentido despertado e percebido de si mesmo, o eu do arcã. As grandes letras e sigilo de Ahriman, conhecido como o dragão das trevas. A invocação preliminar e anúncio de autoimolação, o sagrado sabático. Visão do inferno. O sigilo deve ser colocado em um pergaminho sagrado, ungido com o óleo de Lúcifer ou Leviatã, polvilhado com as gotas de óleo de Abramina para anunciar a obra sagrada, o fumaça de câmara cheia e o espelho preto refletindo o eu e o espelho da sombra do grande familiares. O círculo hermético triplo deve ser o centro dos focos mágicos, do qual seu ou suas grandes torres seguram o templo da vontade divina, aquilo que pode não ser quebrado. O juramento de sombra da iniciação secreta. Pegue o Atami, Blade Sacred do SCTH e invocar os pontos do Ahrimanic. Sigil of entrando. Ahriman, Senhor das Sombras, o Fernus Carmesim, além do túmulo. Eu estou dentro de o círculo de tempo para invocar os mistérios da antiga fonte de criação e destruição, da qual você falou comigo no templo sagrado dos sonhos. No jardim do arcanismo de Azot, o iniciador primitivo dos opostos. Eu invoco Ti. Ahriman, o que se opõe à ordem natural, para se tornar como Alfa Ômega. Por si só, como Deus, para criar e destruir. Ahriman, que se comunica com o antigo morto, dormindo e desejando a carne viva, eu te invoco. Ahriman, do ruínas do deserto, eu te chamo de sua casa na escuridão. Você que marca a forma das Sambras, daemons das cavernas da terra, eu te invoco. Para o seu consorte. Az, deusa primordial do sangue e das trevas, que se manifesta como Lilith e Babalon. Venha, levante seu véu carmesim e deixe-me provar seus tesouros infernais. No núcleo de seu próprio ser, devo abalar os fundamentos do pilar sagrado da vida.
absorver seus segredos e emergir pelo templo perfeito e iluminado da união. Eu te invoco. Eu sairei como um avatar na terra. Saia dentro de mim. Invocar o tetragramaton do templo de si, do qual emergiremos do sono de Sequer. Infelizmente, os portões de Twilight se abrem diante de mim. A adaga pinga o sangue do miserável e fraco. O sacrifício dos lobos uivantes procuraria minha própria alma. No entanto, posso enfrentá-los, não parando para testemunhar suas presas a centímetros de distância do muito alma. A própria Algol deve rasgar através de mim, mas é um espelho da minha própria perfeição. Ser e possibilidade. Eu vou através do arcan de sonhar e acordar, vamos. Ariman seja meu guia de sombras. Agora a varinha do sagrado Abramelin trabalhando, concentre-se nas formas duplas de Autoshi ou energia astral que se manifestam do seu centro de si e se estendendo através da varinha. A energia deve se manifestar nos fins duplos, através dos próprios cristais. A varinha. Eles apontam e tocam o sigilo de Ariman, do qual os portões você devem. Entre nos aviões internos de sonhar. Banir e próximo círculo. A reunião da escuridão é um rito simbólico de sacrifício de significado para fazer sagrado, sem prejudicar nenhum animal ou humano. O feiticeiro chama os espíritos daimônicos de lobos ou servidores, lhes dá a forma de uma sombra e os evocam Ariman. Asterisco. KMR. Ariman é o Daimon. Gateway of Manifestation. E o funcionamento de menor e maior preto. Magic. Lembre-se, o trabalho de Yatukan. Feitiçaria não deve ser destrutivo ou negativo. De qualquer forma. Eles são. Significava simbólico. Criação para invocar a mudança. Dentro do eu. O ritual. Pode ser mal interpretado, mas os resultados serão fortes. Abra os portões do inferno. De que Ariman chega ou chame a força. Dentro de você, invocação, para obter o conhecimento do escuridão. A escolha é seu. Ariman é o senhor de escuridão, o lado da sombra. De Lúcifer e Shaitan. Mitologia persa. Esse é a fonte de diabólico e infernal poder, muito temido por muitos. Ariman de fêmea. Contraparte é Az, o mesmo que Babalon barra Lilith. As chamadas rituais no final para possivelmente se juntar à união por a sacerdotisa assumindo a forma de Az e o padre assumindo a forma de Aliriman. Ariman ou Arimanus como é chamado às vezes é o daimon príncipe da matéria e o físico mundo. Assim, Ariman está relacionado a Asmodeus barra Belial, e através do juramento do Anticristo como Belarion Armilus Aldajal pode avançar ainda mais no controle do Daizid. O templo deve ser iluminado com velas pretas, imagens de forças daimônicas e imagens de o templo negro, sendo de morte e necromancia. A música deve ser de um persa ou origem do Oriente Médio, talvez misturada com música escura. Realize o ritual de banimento. Com 3 círculos de evocação desenhados, 2 para tons de lobo, 1 para Aliriman. Se você conseguir obter sangue de um matadouro local, faça. Lembre-se de você. Pode querer deitar sacos de lixo pretos no chão, pois o sangue será derramado sobre o piso até certo ponto durante o rito. A imaginação deve estar preparada para ser ativa, como a mesma com qualquer ato de magia. Que os uivantes derrubem a lua do sangue. Surgir e assumir a forma de sombra, lobos da grande escuridão. Nascido de Ariman e Az, deixe as sombras construírem. À medida que o sol se cansa, nossa luz ilumina. Manifestar-nos agora, fale em lamentos de sangue pingando, grandes tons do animal morto. Para mim, eu te chamo de morto faminto, que você só deve alimentar aquele chamado Ariman. Daimon of Darkness eu chamo o Daimon of Darkness te chamo. Que as sombras tragam os mortos famintos, aqueles que seriam festejados. Visualize agora 2 lobos pretos nos círculos de evocação externa, emergindo como tons. Uivando e rosnando. Fake agora a adaga vocation e foco no 3º círculo de evocação. Evocação de Ariman. Eu falo dos ritos de devolução escura. Eu falo as palavras do eclipse lunar, do qual ninguém acorda. Saia, serafins caídos, você tem o conhecimento da luz e da escuridão. Sua essência é importante, os mortos sussurram seu nome. Venha Ariman, ouça e lembre-se. Eu dou ao presente de não vida e o sangue dos lobos que uivam seu nome em honra. Visualize e imagine cortar os lobos, o sangue derramando em suas tigelas. Pegar. Conheça o cápula, se o sangue preenchido, e solte uma pequena quantidade no círculo de evocação de Ariman. Manifeste meu Pai agora e deixe que você se torne eu. Vou conhecer os segredos de inferno e a luz do céu. Vou conhecer o caminho oculto na escuridão e como eu pode controlar o que está ao meu redor. Meu segredo é de manifestação e através seus olhos eu me tornarei como ti, assim como você se tornará como eu. Ariman vem. Adiante. Tome agora o sangue dentro do Ashkapala e despeje o sangue em seu rosto, deixando gotejamento sobre seu corpo. Insira o círculo de evocação e invoque essa força, como Aleister Crowley escreveu uma vez, inflamação. Você mesmo em invocação. Ver. Através dos olhos de Ariman. E receber os mistérios de o profundo. Se o seu assistente estiver dentro do câmara e este era um grupo ou ritual em parceria, você pode. Ambos se entregam ao sangue e congresso sexual pode ocorrer. Loucos então com a imagem de Ariman e Az em união. Criando daemons de seus congresso. Feche o ritual e benes. Limpe o templo de uma só vez e queimar muito incenso. Este ritual deixa muito resíduo, que é considerado muito demoníaco. Trabalhar com essas forças é veterinário benéfico muito perigoso. Em lore cabalística, os antigos hebreus mantinham a crença do que cada homem e mulher
Tinha dentro de si uma essência superior, ou anjo da guardião sagrada e um aspecto mais sombrio de o eu, um demônio conhecido como o gênio do mal. Circular e óleo de abramina, ungir e banir para abrir. Velas, preto e vermelho, ritual. Conduzido ao ar livre, se possível. Invocando. Feiticeiro, black rub, rosto coberto e com capuz. Assistente que deve registrar resultados. E qualquer fenômeno perceptível. Este ritual é adaptado do Barmulis/Redlas, um ritual de Aleister Crowley e Jake Stratton quente. Adicionado. Ouranian barbárico para várias sessões como um método de vibrações que se mostram úteis em alterando a atmosfera. Cuidado, este é um aviso para aqueles. Quem tentaria esse ritual? Por favor. Saiba que este é um ritual de preto. Magic, o K é realmente adicionado devido a o resultado do rito. Assim como um faria. Invoque o anjo da guarda sagrada, isso é. O gênio do mal, o escuro ou sombra de o anjo da guarda sagrada. Este é o aspecto sinistro do eu, o caminho que busca o domínio e o desenvolvimento do ego em si. Este aspecto de si está de perto. Conectado com Coronzon, cujo o número é 333 por gematria cabalística. Por todo e qualquer meio, não se esqueça de ter contato estabelecido e conversa com anjo da guarda sagrada antes de invocar este daimon. O resultado de invocar um sinistro força, apenas um aspecto do HGA que se baseia no escuro do cérebro pode causar esquizofrenia ou uma divisão na personalidade, causando loucura ou dissensão. As palavras usado junto com o sangue pode evocar forças externas, geralmente não é tão amigável. Banindo rituais. E o uso do controle a qualquer momento é mais sugerido. Uma visualização pode querer se concentrar é o pentagrama avesso. Este símbolo é representante da gnose luciferiana que desce à consciência humana. Isso é, em essência, a união do divino com o aspecto da mente humana, do qual em união do gênio do mal e anjo da guardião santo, uma formação de um novo tipo de individual emerge. Ousaniano é usado neste ritual por causa do tom rolante e bárbaro das palavras. Como composto por membros da IoT no início dos anos 90, este sem sentido se você quiser. Produziu resultados favoráveis em um trabalho particular em particular pelo autor. Uranus é o Sol negro, o eu secreto associado ao planeta Urano. Enochian também é usado no ritual para anunciar a língua angelical em sua bela e sintaxe eficaz. Este aspecto deve ser vibrado com uma imagem clara e concisa ou imagem em sua mente do que você está chamando. Lembre-se, este é o aspecto mais sombrio de sua mente. Noctifer, Nightbringer está sendo sombreado. O resultado é a viagem para o sol negro mental ou astral. Tenha cuidado e banir completamente. Eu mantenho não responsabilidade do que pode ocorrer a partir deste ritual. Rastreie o pentagrama invertido no céu diretamente acima. Imagine chamas se formando a partir do rastreamento do pentagrama, com raios e trovões emergindo por trás do símbolo. Visualize um ótimo portão, a boca do próprio inferno diante de você. Grande e meditando, você. Estão preparados para abrir os portões. Zeizas, Zeizas, Nazatanada Zeizas. Shanu, espírito de ar para a terra, sombreia a escura conhecida como o opor. O anjo de pavão conhecido como Meleque Tos ou Shaitan. Eu invoco o lado sombrio do sol, teu escondido e serpente. Em Nuasa, eu me torno, Dozig, noite, Ors, escuridão, Gra, lua. Vovim, dragão, Maurela, céus escuros, vulcão, traga. Luciftias, brilho. OL, I, eu emid, chamada. Hoje de Hydra, ar do Erdemon. Zruoyaula, fogo do Erdemon. Fejingap, sozinho, Fak, I, Fiakpa, penetra o Itar. Gazab, Usanus, Goiud, preto, Nofo, porta gateway. Kanasheta, Bafome, Bar, As, Nkaigakodjash, Babalon. Adaka, serpente, Dazou, Dinias, Segvar, Aspo, Abis. Shoak, lua, Ect, Enter, Arch, Algol. Círculo preso no tempo, testemunhe e se aproxime dentro de seus ventos da noite. Te eu invoco, o escondido, Shadow Black e Crimson. Te, que criou a terra e os céus. Te, que criou a noite e o dia. Te, que criou a escuridão e a luz. Tu és Sirponorrososorronofris, a quem ninguém viu a qualquer momento. Tu és Sabarjabas. Tu és Sopaiapus. Tu distinguiu entre o justo e o injusto. Tu fez a mulher e o homem. Tu produziu a semente e a fruta. Você fez homens para se amar e odiar um ao outro. Tu produziram o úmido e o seco, e o que nós todos criaram a vida. Ouça-me, pois eu sou o anjo de Lúcifer, a estrela da manhã e o Noctifer, o item. Bringer noturno, este é o seu nome verdadeiro, entregue aos profetas do fósforo. Ouça-me. Ra, o Aiktaio, Tebiar Reibe, Tes Rebeleta Teleberet. A, Atalblata, o Ebeaadieu, o Ediedieu, e HPPHI. Eusatictitazu, e Bebi, o Aiktial. Ouça-me e faça todos os espíritos me sujeitos, para que todo o espírito de o firmamento e o éter, sobre a terra e sob a terra, em terra seca e na água, de ar giratório e de fogo apressado, e cada feitiço e flagelo de Deus podem ser obedientes a mim. 2. Eu te invoco, o Deus terrível e invisível, quem mais habitante no lugar vazio do Espírito. O Arbororogorarogogorobral, o Tussotou. O Irodomodoril, o Atralapfalartal, o Epaapé, o sem-nascido. Ouça-me e faça todos os espíritos me sujeitos, para que todo o espírito de o firmamento e o éter, sobre a terra e sob a terra, em terra seca e na água, de ar giratório e de fogo apressado, e cada feitiço e flagelo de Deus podem ser obedientes a mim. Ouça-me, Ifen. O Airboar Robreu, Madoirão Mariudão, Tuabamblabalbnabaut. E anulaça Salonai, o Enipalafnial, e Tetottotet. Razarbabrazar, o Oeaeol, Eruxiexuri.
poderoso e nascido -1. Ouça-me e faça todos os espíritos me sujeitos, para que todo o espírito de o firmamento e o éter, sobre a terra e sob a terra, em terra seca e na água, de ar giratório e de fogo apressado, e cada feitiço e flagelo de Deus podem ser obedientes a mim. Eu te invoco. AMMA, Oyahabahaio, Liuiuel, Atokota. Olaberota Atorebalo, Tuarbabralt. Ouça-me e faça todos os espíritos me sujeitos, para que todo o espírito de o firmamento e o éter, sobre a terra e sob a terra, em terra seca e na água, de ar giratório e de fogo apressado, e cada feitiço e flagelo de Deus podem ser obedientes a mim. Ouça-me. Lúcifer, Oyar, Cameron, Alizion, Mandolzin, Preme, Oriet, Naidro, Esmoni. Eparineson, Estiot, Dumoson, Danujar, Casmiel, Airas, Fabelerontou. Sodirno, Peatão, Venita, Lúcifer, Amém. Lúcifer, Oia, Kemaren, Aliscor, Manduzimini, Poemi, Oriel, Maduguzi. Parinoscon, Estil, Dumogon, Duvorcon, Casmiel, Urgas, Fabio, Vonton, Oli. Socierno, Peatan, Venha Luikfer. Amém. HTOAOTH, Tuababalt, Muzagbazum, Kazizak. Tuabassabalt, Lau. Este é o Senhor da sombra. Este é o Senhor das trevas. Este é ele quem os ventos temem. Este é ele, que tendo feito vós por seu mandamento é o Senhor de todas as coisas. Rei, governante e devorador. Ouça-me e faça todos os espíritos me sujeitos, para que todo o espírito de o firmamento e o éter, sobre a terra e sob a terra, em terra seca e na água, de ar giratório e de fogo apressado. E cada feitiço e flagelo de Deus podem ser obedientes a mim. Ouça-me. Uoeieo, pupur, ojo, pupur, tauiuat, oeiaeo, uoilou. Razarbabrazar, Mairbasabrião, ó dedo, Enodadunai, Ed, o dedo. Solegna Angelus noton noecton, Alaunan lalaiaulai, Ayagaia, Epapi. Anatagdialana nuroctorum. Eu sou ele. O espírito sem nascido. Tendo visão nos pés, forte e imortal. Fogo. Eu sou ele. A verdade. Eu sou ele. Que trazem a sombra e a luz para a humanidade. Eu sou ele, que clarina e troveja. Eu sou ele, de quem é o chuveiro da vida da terra. Eu sou ele, cuja boca sempre é moída. Eu sou ele, o gerador e manifestante à luz. Eu sou ele, a graça do mundo. A serpente iluminada é o meu nome. O opositor é a minha natureza. Senhor, venha adiante, por trás do sol. Venha adiante, e siga-me, e torne todos os espíritos sujeitos a mim para que todo o espírito do firmamento e do éter, sobre a terra e sob o terra, em terra seca, ou na água, de ar giratório ou de fogo apressado, e todos feitiço e flagelo de Deus, podem ser obedientes a mim. Lau, ou abassabal, tais são as palavras. Banir e fechar. Te deve ter em mente que dentro dos parâmetros da evocação psicológica, essa identificação é baseada no fator de sucesso do feiticeiro. Bruxaria e feitiçaria. Eles próprios são baseados na conquista através da identificação, contrapeso restritivo. Aspectos associados à própria composição psicológica e tal. Como o portão do arte magical, devemos passar além das primeiras definições, pois são apenas gateways. Testes dos quais podemos passar através os tons ancestrais, que emergem através dos vivos. E a bruxa respiratória está em teoria. Os paralelos para o nosso mais avanço ou se tornar. Cada sussurro, canto ou chamado é o controle elementar do nosso arredores, nosso próprio indivíduo. Universo e vibrações, que criar efeitos de acordo. O dragão que enrola em torno de nosso cérebro é o contraponto de despertar, de onde alinhado, nossos resultados de feitiçaria. E o trabalho mágico pode duplo em resposta positiva. Ariman, no antigo persa. Religião do zoroastrismo é o personificação do que é chamado o diabo, que é especificamente definido como o Daivas que todos emerge na escuridão. Escuridão. Lembre-se, é o personificação do vazio de que todos emergimos, é caos. E seu símbolo é o caos. Esfera. O funcionamento disso. Grimoire moderno de Yatukan. A feitiçaria está centrada em torno do sigilo de Algol, a estrela do caos. É esse espelho que podemos projetar nossa vontade e os Daivas que serão evocados emergir. Através deste espelho. Os 7 arquidemons da feitiçaria de Yatukan são os centros de avanço serafim, a partir do qual o feiticeiro pode avançar por seus próprios centros de evocação e invocação. Aproxime-se dessa força com cuidado, mas com ousadia. O teste final de despertar é invocar o Daivas de sem o círculo de proteção, no próprio círculo de evocação. Absorvê-los, deixe. Eles se tornam você. Esta é a maneira de saber de sua verdadeira possibilidade de se tornar. Os 7 arquidemons são os seguintes: Indra, Sauro, Taurvi, Aishma, Zairitasha, Nauenhaite, Eike e Maná. Deve-se notar também que Asmodeus são de origem essencialmente persa, conhecidos como Aishma. O nome Ashmedai emergiu de hebraico e latim e Asmodeus uma vez foi um anjo dos serafins, do qual ele caiu com Lúcifer. A gnose aclietou. Invocação com Aishma revelará por inspiração os fundamentos da lei sagrada e porque foi invadido por Ariman e os 7 Daivas. Uma dica a ser dada ao leitor é que, movendo-se contra a corrente das leis dentro de uma estrutura de crença, leva ao fortalecimento do indivíduo, o nascimento de um deus ou deusa. Esta força é essencial em o avanço do universo, muitas vezes incompreendido nas estruturas de crenças modernas. Comumente compreendido como moral na era da compreensão social evocar e invocar. Os mistérios dos quais o feiticeiro podem despertar sua própria aparência de possibilidade. Nossas formas devem ser muitas, das quais refletirá no espelho de Algol.
O sigilo da feitiçaria de Yatuca em um contexto moderno é, como mencionado anteriormente, o sigilo ou óleo de Algoel dos serafins caídos, o anjos que mergulharam no abismo para provar o conhecimento e se tornar como o espírito do dragão, o serpente do jardim. Use o espelho dos adeptos para isolar a consciência e colocar os daivasas de sua convocação, que podem emergir para o seu trabalho desejado. Quando a gnose do templo é alcançada. Ao trabalhar com a esfera do caos, perceba que, em um sentido histórico, o caos original Ligil era um símbolo de Deus e espírito. Isso se mostra essencial no entendimento de movendo ideias passadas que apresentam um desafio moralista ao feiticeiro. Passando por cada um. O límulo é essencial para avançar as próprias habilidades naturais para o despertar magical. Em Mesopotâmia, a estrela do caos apareceu pela primeira vez nos templos, datando de cerca de 3000 a.C., tornando-o um dos primeiros símbolos mágicos. Pode-se usar o Algol Sigil para chamar ele Daemons do abismo e usa o espelho mágico para enviá-los de volta. O caos. A esfera é essencial no trabalho mágico referente aos desejos de evocação e projeção. 1. Maneira de usar a esfera do caos como também uma ferramenta para absorver o ataque dos outros, fazendo com que soletrar Lune para o fabricante. Isso permitiria o fetiche que eles usam para atacá-lo como um meio de seu próprio tormento e, portanto, será usado contra eles. O único remédio para esse é para o Criador para destruir o fetiche usado para amaldiçoá-lo, ou se devolvido desconhecido, vai lentamente. WD do corpo astral dos agressores até a doença ocorrer. É sempre sugerido para o Serer para enviar de volta esta maldição sem saber para o agressor, pois levará a um saudável destruição do indivíduo. Se a maldição for devolvida ao indivíduo, você terá usado a força de sua vontade e o espelho mágico da esfera de Algol para fazer isso. Assim você comprar evocar certos daemons de Yatukan para se mover pelo espelho e se deleitar do agressor. O feiticeiro experiente poderá usar métodos de adivinhação em relação ao a esfera de Algol para descobrir acontece ao seu redor. Tais métodos ou cartos fazem antecedentes poderosos para quem pratica bruxaria, especialmente dentro do Wiccan. Enquanto a bruxa é experimentada nos rituais de Wicca ou bruxaria, os ocultos. Os elementos Derk tornam o feiticeiro muito mais poderoso do que o detectado inicialmente. Muitos. As bruxas crienciadas serão capazes de sentir o que está abaixo da superfície, no entanto, a bruxa em Item Westion pode ser capaz de ocultar esses efeitos também. Lembre-se da pirâmide das bruxas. Iligido no livro da Lua da Bruxa por Michael W. Ford. O círculo de evocação. Todos os daivas, espíritos e forças daimônicas podem ser evocadas e colocadas dentro do seguinte círculo. Concentre o espírito nesse círculo ao evocar, pois uma vez que o espírito estiver ligado, você vai. Entre no círculo para invocar e absorver o daimon. Lembre-se de que daemons e forças angelicais devem ser entendidas principalmente como uma parte da própria mente, e que afirmando o controle do cérebro e as funções que você irá. Para aceitar, você pode estar pronto para explorar a possibilidade de outro tipo de realidade de tais forças. Isso pode ser difícil a princípio, alinhando a crença de acordo com o dia. Realidade de espíritos inexistentes, no entanto, uma vez que a mente é treinada na área de ser o único Deus que é, pode-se lidar com a realidade objetiva das forças externas. Os daemons evocados dentro do círculo podem ser demais para lidar com alguém que não tem. Procurou o início de tornar-se o caminho da autodefolação. Quartos do círculo hermético triplo. Os representantes dos quartos são de natureza egípcia, no entanto, o feiticeiro deve ser capaz de atribuir não apenas as forças egípcias, mas também as forças do caminho da mão esquerda. As chamadas devem ser feitas de acordo. Lembre-se de que a direção tradicional do conjunto é Norse, no entanto, definido para facilitar a invocação é atribuído com Shaitan the Imagination, Iblis. A essência. Liast Fósforos, portador da luz, Lucifugum, senhores da Torre Oriental. Quem deve ser? Revelado como Lúcifer, serafão da sabedoria eterna e atemporal. Eu te chamo. Ventos orientais, testemunham e guardam esse rito. Pelo sinal do olho do sete e da estrela. Descendente que leva a essência dos caídos, a fonte do fogo prometiano. Eu faço. Invocar-te. Visualize a estrela do fogo negro, que nos foi dado como um gelido caído que transcende o céu e o inferno. Soult Shaifan, conjunto. Senhores da Torre Sul, das areias do deserto ardente, das quais o escorpião deve picada. Força e fogo, do sol do meio-dia, eu ligo e com você. Testemunhe e guarde este rito. Pelo sinal do olho do Set, sendo a fonte de Pramifian Fire, eu convoco o de Vestlevian, Rahab. Senhores da Torre Ocidental, aqueles do mundo dos sonhos, crepúsculo. Sombras do anoitecer. Espíritos de água e os oceanos do tempo, eu chamo e conviro o Effort. Testemunhe e guarde este rito. Pelos olhos do Set, sendo a fonte de Pramifian Fire, eu te convino. North Belial Armilus. Senhores da Torre de Vigia do Norte, senhores das trevas e norte frio, espíritos da terra e manifestação, eu chamo e chamo-te, testemunho e guardo esse rito. Pelo signo do olho do Set, sendo a fonte do fogo prometiano, eu convoco. Vidertines ao redor do círculo, cada força e poder acima e abaixo. Observadores. E príncipe infernal dos 4 trimestres, observe favoravelmente minhas obras, que os portões ser aberto diante de mim. Eu te chamo para este círculo. O ritual de evocação. Aviso, não tente este ritual se você ou qualquer participante tiver algum histórico de mental problemas, pois isso certamente levará a um resultado menos do que agradável. As forças evocadas são de fato real e deve ser abordado seriamente. O autor e o editor aceitam não responsabilidade pelo uso deste livro. Tenha cuidado e você foi avisado.
O sigilo dos Daimons será o antigo cruciforme persa do qual seus nomes foram escritos para trás, simbolizando o alcance da memória. Após a evocação. Quando você deseja manifestar um elemento do qual esse Daimon representa, carregue o nome em cruciformes em sua pessoa e visualize no momento em que deve ser projetado. Isto. S. Pode ser mantido como um encanto ou algo assim. Mais tarde, você também pode usar o sigilo em evocações rituais e projeções com o espelho de algo, o olho do conjunto, chamando a sombra e as estrelas que emergem de A a Z, dos túmulos dos poderosos mortos, eu chamo e invocar-te, de onde sou a sombra da forma, preto e fome para o nutrição do tom vivo. Desperte para o meu rito. Evoca-te um Ondo Daimon. Ó, abençoado Andarar, quem caminhou ao lado do serafão, Ariman, caído da luz da esterilidade a provar o prazer das sombras e conhecer a escuridão. Eu te evoco, espírito, pelas chaves da manifestação, as cartas não ditas de Azut. Uivando até as areias do deserto, a escuridão surgirá enquanto a lua dorme. De este eclipse será a paixão das sombras desenhar o vizinho. Salve e saia, espíritos de escuridão e sombras com fome, ouvidas e manifestam, espíritos do abismo. Trazedor da chave de imortalidade, saia para este lugar, pelas leis antigas. Do chamado, eu te evoco. Espectro e sombra, demônio e anjo, eu busco o conhecimento dos arcanos de Ariman, ouça-me agora. Sombra draconiana, Drujo, me permita a luz proibida dos espaços dos profetas, esquecidos através das montanhas das quais você esconder-se, leve a forma do espírito, amigável e não malicioso para mim, dentro deste círculo. Eu te conjuro, Daimon de cavernas e montanhas, o que devora a noite. Eu invocar-te, nascido de resíduos do deserto, filho de Ariman, traficante da escuridão. Eu estou dentro do círculo de bruxa, para evocar os tons de fome, para os quais eu procure as sombras para alimentar também, para me nutrir com as crinas de Azot. Grande manifestação do abismo, do qual todos surgem, eu te conviro. Pelos nomes Indra, Sauro, Taurvi, Aeshma, Zairitisha. Nauenhaitei. Akaamaná aparece. A punhal de evocação de ponto de carga. Espírito. IF item asterisco item. Altitoque com esta adaga, forjada do fogo do dragão, da mão de Caim. Criação, manifeste. Eu te cobro de ouvir minha voz, que é o que lhe dá vida, é minha vontade para você se manifestar agora. As restrições aparecem diante de mim neste círculo, do qual eu te dei forma e substância. Eu te mandei aparecer na forma que eu desejo, saia. Como meu amigo, grande sombra da visão ancestral. Pelo juramento da sombra nascida. Lucifugiumbra. Pergunte agora qual você procura com o Daimon, e ao obter isso. Informações, agradecer e banir barra fechar. Círculo. O final opcional está longe. Mais perigoso, mas oferece maior recompensas. Prossiga com cautela. Jdarapirik JTFTC off. Jbukatrum barra NTOcation. Versão. Quando o espírito aparece, deve-se então enfrentar o Daimon e recitar o item seguindo. Daimon, grande força da qual nós somos um, agora vou entrar. União com você, seremos como um. Eu sou o arcano do alfabeto de desejo, as palavras e visões do deuses. Através de mim, dentro de mim e sob o meu testamento, você conhecerá o prazeres que vou provar. Eu entro agora. Este círculo e vamos nos unir como desropetar e entrar na evocação. Círculo. Ao entrar no círculo, você sentirá força ultrapassá-lo, será de prime e bonito êxtase demoníaca. E ao trazer a força em você, obtenha visões que você gostaria e não gostaria de compartilhar. O próprio êxtase é apenas descrevendo em como os velhatos procurou manifestar formas no livro de Feio. Êxtase. Permitir que o êxtase o ultrapasse no exato momento do que seria o pique, se quiser, absorva e devore essa força. Use a força de sua vontade de ultrapassar qualquer aspecto de sua consciência, a sombra se juntará a você. Como um rito vampírico de evocação, você dominará as esferas dos vivos e mortos. Uma vez usa esse ritual para passar por cada Daimon de Noidiatuk, os prazeres de a noite será revelada. Depois que a invocação terminar, você se sentirá inteiro e drenado ao mesmo tempo. Aproxime-se do altar e pegue a bebida cápula, copa do crânio, ou chalice agora dos êxtase da morte e do sexo, minha união com o arcano infernal deve ser de iluminação brilhante. Ave a manifestação da escuridão e carne, Ariman. Salve a força da luz e da sabedoria, Lúcifer. Então está feito. Banir e próximo círculo. Ariman. A força adversária da sombra, Ariman é a forma de Deus da sombra e inicia, alguém que mergulha a escuridão para descobrir a luz da chama negra. Ariman está relacionado com religião zoroastriana no Palavitimes. Os gregos e romanos conheciam Ariman como Arimanius, Heródoto o comparou com o grego item kakodaimon. Significado Kvil Spirit. O nome Ariman em si significa espírito diabólico. Ariman deve ser evocado primeiro, Caterin. Para os medos da mente, em que o feiticeiro deve procurar, se ele ou ela ousar, invocar o Daimon, que assobia em muitas vozes que parecem como a areia do deserto. O mágico não deve ser subestimado neste seruf despreparado e torná-lo para os portões de Choronzon. Ou insanidade. Ser forte da vontade e invoque pelos motivos certos. Procure o conhecimento do oculto, do qual uma vez você deve invocar Ariman será revelado o oposto. É quando alguém se apega à percepção antiga e não consegue abraçar a nova percepção de que esse Daimon se torna maligno à mente. Azidahaka item. Um Daimon de tempestade criado por Ariman, que assume a forma de um dragão como é criador. Azidahaka aparece como uma forma de cobra com 3 cabeças e 6 olhos. Muito
Espírito útil se cria uma barreira contra outros ataques de defesa. Os sonhos daqueles que procure prejudicar você, de fato, começará a sofrer, causando caos subconsciente e instabilidade. Eventualmente, não apenas os sonhos do atacante ficarão tensos, mas também deve manifestar em sua vida de vigília. A turbulência começa no subconsciente e mais tarde encarnada em o consciente para se tornar um demônio que não pode ser banido. Guia de auto-isolamento para iniciar a chama negra do eu. Um daimon de orientação. Rumo à divindade ou autodefolação. Aparece como uma figura preta com capuz, como Reif. Sussurra em uma língua provavelmente árabe ou algo mais velho. As impressões que um vai receber desse espírito será traduzido por seus instintos de acordo. Aquaman. Daimon de xingar, atacar e destruir inimigos por pesadelos e penetrar. Subconsciente para iniciar a autodestruição. Uma sombra defensiva prejudicial útil no extremo. Circunstâncias. Taprev. Um daimon do envenenamento, ensina homens e mulheres a arte do herbalismo em relação a amaldiçoando e causando destruição. Os venenos que parece ensinar são a arte do astral. Guerra. Irônico, através dos sonhos, a vítima pode ser envenenada através da absorção de astral. Energia, vampirismo. Nikes. Salvar. Um senhor do caos, central para criar tempestades no plano astral para forçar a mudança. Se um é atacado por outro, ou deve forçar a mudança de uma situação difícil, este daimon é muito útil. Seja cauteloso nas evocações. Savar tenta muitos em caos e ruptura. Nikes. Um daimon de autoaperfeiçoamento e avanço. Isso pode estar relacionado ao sucesso material, auxiliado com avanço espiritual dentro dos aspectos do caminho esquerdo. Zairish. Um daimon que ensina o uso de ervas e astúcias, envenenamento e devorar. Através dos sonhos, o corpo astral e a estabilidade do indivíduo. Tarumat por cento V. Um espírito luciferiano ou arimânico que traz anarquia, desobediência e rebelião. Essencialmente um espírito poderoso que pode ser invocado para fazer cumprir uma exploração do essência das forças arimânicas, e que isso é necessário para o equilíbrio da vida. Esse daimon é chamado de mentiroso, pois ensina a manipulação da realidade e o que é. Os conceitos dentro do vampirismo astral espelham esse espírito antigo que é capaz através da vontade, crença, desejo e utilizado como comando de olhar, mudar a verdade em seu benefício. A disciplina é obtida através do indivíduo desenvolvido trabalhando com esse daimon. Dentro da feitiçaria arimânica, ou como o título sugere, Yatuk de Noi. Arashk. A bruxaria é baseada na capacidade de encantar ou comandar uma pré-excelência em qualquer dado ambiente. Isso é feito pela postura e o mais importante através dos olhos. Eles mesmos. O Mawai é uma disciplina que Arashk é capaz de fornecer, o que é essencial no manifestação da vontade, o fortalecimento da própria presença individual. Mitrukt. Isso. Um dos 7 poderes de Ariman, comandando as forças da destruição. Dentro de um contexto vampírico, isso é um daimon da destruição. Drenando a vida e a absorção. Visaresh. Este daimon persa é o iniciador nos portões do inferno, que são as profundezas ocultas de a mente. Visaresh traz através dos portões para a presença de LC Vian. De que alguém pode procurar dominar o eu em um nível subconsciente. Akatash. Este é um daimon da magia sexual, criação de incubi e sutibi. Um ibex sugerido para causando sonhos sexuais mórbidos ou atavísticos a outro através de evocação. Invocação irá revele a fonte oculta do conhecimento e força sexual. Você pode despertar algo. No entanto, você pode não ter conhecido por esse daimon, seja avisado. Zarman. Esse espírito envelhece a vítima da qual o feiticeiro evoca. Isso causa tensão mental sobre aqueles que são considerados inimigos, atacando a estrutura celular e causando pressão mental. Por lembranças desagradáveis ressurgentes. Zarman, pelo aspecto iniciador, causam conhecimento ser trazido à tona em um simples e mais fácil, mas causa tensão física para o feiticeiro. Xmak. Um daimon do plano astral, relacionado a causar tempestades e tornados. Xmak está relacionado ao plano astral e controle dos sonhos de defesa e ataques ofensivos. O feiticeiro que é capaz de usar a forma de Xmak será inclinada a causar muitos danos ao inimigo. Do aspecto iniciador, Xmak é benéfico para aqueles que mais adiante externalizar suas próprias transformações no plano astral, para moldar sua forma de acordo com a grande sombra desse daimon para realmente levantar tempestades no astral. Vareno. Um daimon da criação de Sutkubi, Incubi. Tal forma pode ser evocada no Goetic. Círculo de acusar o espírito Vareno de se manifestar de acordo com o desejo sexual do feiticeiro. Isso não é sem uma palavra de cautela. Vareno pode moldar entre feminino ou masculino, mas também é capaz de se enterrar na mente do feiticeiro, se não for cuidadoso. Isso leva à obsessão e, possivelmente, autodestruição. Vareno deve ser absorvido e destruído, banido, uma vez que o propósito se cumprido. Pode-se realmente invocar Vareno em si mesmo se procura seduzir no plano astral, permitindo que seu astral ultrapasse e absorva o astral disso. Daimon. Isso pode ser uma prática perigosa, no entanto, seja preparado com antecedência. Bushasp. Bushasp é uma demônio de gênero feminina que causa preguiça. Essa força pode ser evocada para fazer com que um inimigo diminua a velocidade ou se canse do ataque. Seja um daimon malicioso que pode ser evocado para a aniquilação de um inimigo específico. Este espírito disse para trabalhar de uma maneira que faz com que o alvo invoque sua própria morte, do que causá-lo diretamente. O daimon força a mão, de bom grado, nas práticas de adivinhação. Ser faz uso no aprendizado das técnicas modernas de guerra e defesa, ST. Nias. O daimon Nias é benéfico em áreas de causar angústia e discórdia a próprias inimigo. Nias é um daimon do caos, espalhando as formas de interrupção e sofrimento para o inimigo.
AZ. A contraparte feminina de Ahriman, conhecida como AZ. As deusas Babalon e Lilith são o mesmo que a AZ, o ponto de despertar e transferência mágica de despertar. O arquétipo feminino. AZ pode ser considerado o rosto daimônico de uma grande sombra. Mulher, serpent se contorcendo em seus cabelos, na parte de trás de um grande dragão, a besta, AZ. Bebidas do cálice do abismo primitivo, o começo e o sangue dos falsos santos, cujas cabeças foram cortadas para servir como vessos da grande escuridão. Nas. O espírito da matéria morta, do cadáver e o sono da inconsciência catatônica Nas. Que é chamado também NSA e traduz matéria morta e, portanto, representa a contaminação e poluição. Nas é o daimon da necromancia e conversa com os mortos, adivinhação e tal. As Nas podem ser visualizadas como a sombra que mantém uma porta de entrada para aqueles que têm passou além do véu e permanecem ligados à terra. Friftar. Traduzido como deceiver, Friftar é um equivalente a Belial ou um daimon. Talvez invocado pelo feiticeiro que deseja aprender a arte de Prutian, para passar por opiniões e conceitos como precisam se encaixar. Este é um ponto ou essência da bruxaria, a habilidade para manipular a situação ao seu redor. Satanás também é chamado de deceiver como sua capacidade de mudança de fluidos, alterando os ideais e corrompendo os fracos o suficiente para cair nessa presa. A consciência montada da culpa das religiões ocidentais deve instintivamente ser rasgada e arrancada de o subconsciente de que o homem e a mulher podem ser livres. Invoque Friftar, reconheça que o somente Deus ou deusa é homem e mulher e estar livre para si mesmo. Spike. Este é outro daimon que causa caos e discórdia. Se por acaso, você está dentro de situação da qual você precisa ser libertado, Saiga é uma força que pode trazer a bruxa caos completo em sua própria vida, para que, através da tempestade, você possa passar além dela. Sem aviso prévio. O Daimon Spike também é uma excelente força de adivinhação, mostrando que tudo o que geralmente acreditamos é uma mentira e a essência é geralmente mais extremo ou o oposto do qual passamos a aceitar como verdade. O sigilo do nome de Spike pode ser evocado ou invocado usando o Chaos Sigil e visualizando o sigilo acima. Dentro dele. WKHMHM. Arasta. Um Daimon que é traz mentiras e falsidades. Dentro do círculo vampírico, a mentira é a verdade, mas não forna, ou em breve será tecida. É através das palavras de vontade que carne pode surgir e se tornar verdade. Arasta é um sigilo de se tornar, do qual o funcionamento de mágica ou feitiçaria menor pode envolver o desejo de se tornar. Deve ser considerado assim, isso está de fato nos fios escondidos no que geralmente chamamos de realidade, que, falando claramente com as pessoas ao seu redor sobre os desejos do que deve ser, a carne pode torne-se de acordo com o seu desejo. Lembre-se, o príncipe das trevas é chamado como Reu-mestre por trás da realidade, escondida, que por palavras cuidadosas e discurso não protegido, que com uma língua serpentina, construa a realidade ao seu redor. Cada indivíduo, quem pode segure a gnose luciferiana como ponto de desenvolvimento, uma transmissão de uma essência do a corrente mágica para nossos próprios cérebros pode ser tão cenário, o príncipe das trevas. Crie o seu realidade através de palavras e design cuidadoso. Aigash. Um daimon maligno e perigoso, que mantém a essência do olho do mal ou visão de feitiçaria. É através dos meios de comando olhar que os olhos seguram a janela para a alma. Deve ser considerado, que em todos os dias ou na vida de dia, experimentamos nosso arredores como realidade, isso é considerado por causa da falta de pensamento atribuída a isto. Como podemos nos manter perto de nós mesmos que o que experimentamos é a verdade? Simplesmente não é verdade. Nada é verdade, tudo é permitido é a alegoria da qual tecemos realidade. Ao nosso redor. Tudo é composto por um sonho, a fonte e o começo do sonho. Podemos manipular o ambiente do nosso ambiente e, no acordar, pode ter cuidado. Palavras anunciam nossas verdades de tecelagem na web através das pessoas ao nosso redor. Os olhos são os ponto significativo do qual o luciferiano define presença. Olhando atentamente para o olhos do indivíduo ou ovelha, nossas vontades se tornam carne para as pessoas ao nosso redor. Aigash. A daimon que leva o cérebro para utilizar seus verdadeiros presentes, pode ativar a área do cérebro, do qual podemos ser treinados para olhar através das massas. As lendas do olho do mal. A partir disso, a bruxa engenhosa pode usar a tradição de idades das quais seus olhos podem apresente o olhar penetrante da vontade luciferiana. Mi. Vírgula ponto, ponto, dois pontos, vírgula, dois pontos, vírgula, dois pontos, vírgula, dois pontos, ponto, vírgula, dois pontos. Astrid. Dentro da Ordem Negra do Dragão, os mistérios do próprio dragão são revelados no Compreensão de Varcolassi, o Rave Vampire associado ao folclore da Transilvânia. Astrid é chamado de panfleto maligno, que aborda a vida, drenando a força vital, através do sonho. Está dentro dos ventos do deserto da noite que o Astrid alimenta do dorminhoco. 1. Pode usar o Astrid como ponto da comunhão vampírica, enquanto usa o Rave para adotar a forma ideal para o feiticeiro. Um método que permanece perigoso, mas benéfico está em que evoca o Rave e depois chama a força, absorvendo assim o próprio daimon. Isso se mostra perigoso, se por exemplo, o feiticeiro não é capaz de absorver a força e depois então é drenado da força de vida. Ser forte da vontade e você deve devorar essa força, e faça isso parte da sua sombra crescente. Um daimon que controla os elementos, dos quais você pode ir além do seu comum. Definição para o entendimento através da invocação de espíritos associados aos 4 elementos. Pode-se invocar os 4 príncipes brancos do inferno, Lúcifer, Leviathan, Satanás e
Belial, sob seus elementos de perspectiva para entender as correspondências de fogo, terra, ar e água, que cada um está em relação direta com a própria auto-iniciação. Aspenjargak. De fato, um daimon que controla os elementos, mas mais especificamente chuva. Uma referência ao elemento da chuva é atribuído ao Reif, que acontece com o dorminhoco no sonhar. Kondak. O corcel do qual o mago irá para o sábado, a reunião de espíritos. Evoca Kondak antes de entrar no templo do sonho do qual o feiticeiro invoca. Kondak Foroimin segura uma grande peça fálica nas costas dos quais ela pode ser despertado pelo desejo do corcel do diabo. Ilanatojan, Pamadeia Nvijuliutij. O fato de Samael ser considerado a porta de entrada do Clipotic em direção à autodefolação é essencialmente um novo conceito, mas muitas vezes incompreendido. O simbolismo desse caído se baseou em sua conexão. Eu rotulei o sexo masculino de gênero devido aos aspectos solares desse espírito. Lilith é feminino e lunar, de Asmodai ou Ashandon, um arcanjo exídico. Semes considerou em certa medida conectada com o portador da luz romana, Lúcifer Bringsuis da má humanidade. Quando Lúcifer se torna o Shadowbringer, Noctifer, escondido como o antigo príncipe das trevas, se sente. O gateway oculto dentro da ordem de fósforo é a luz sabática e os uniopósitos. Samael é o centro, resultando no incêndio do elemento, manifestação de movimento. Como é o mesmo que Asmodeus, ambos se unem em esclarecimentos que determinam o próprio meio. A fórmula alquímica de autotransformação e iniciativa Asmodeus, o senhor da bruxaria. Como o oculto, Asmodeus é fonte para a arte de circundar a energia, o próprio ato de feitiçaria. Samael é o anjo caído, o deus do fogo e da manifestação que caiu como serafão. Considerou que Samael, como sendo Asmodeus, se desenvolveu através da aparência daimônica de dívidas hebraica, enfrentando até Salomão o mago. Samael representa o diabo terreno do tarô, o demônio da luxúria que reside dentro de cada indivíduo, do qual todo o desejo, positivo ou negativo, manifesto. Os mistérios de Samas, o diabo do tarô, estão dentro do trato 77, como comentado originalmente por Ale Crowley. Esse ponto de foco, conhecido como As, é a fonte de criação de cada indivíduo, o Fbir da manifestação de alguém. Samael é ainda mais o conceito de Samael, o negro dentro do simbolismo Clipotic, daimon do qual o sinistro é revelado. A própria natureza é sinistra, permitindo a criação de Destroa, a bela passagem deste mundo para a próxima. Como a força chamada Gvin, até percebida pela sociedade como a ordem natural, na tradição cabalística é chamada Metatron, anjo supremo ou anjo obediente do caminho da mão direita. Samael é considerado o oposto ao bipolar, da escuridão. É nessa teoria que o príncipe de Darkness te mover ao ponto de manifestação da vida. É através, ele sombra o que está por trás, assim como Lilith, e através de suas línguas de engano, se tornaram carne. Este é o próprio modelo do feiticeiro do qual o luciferiano Bekushimagus do Leviatã, o próprio tempo. Obtém-se a essência de Samael através do estudo de Liberas, a partir do qual o sexo e a morte de Stov, conhecido como Thanateros, é entendido e tornado manifesto positivamente os insorciantes da vida. O próprio Samael é atribuído à serpente, quando quando Samael montou na véspera, ele injetou a sujeira nela, e ela concebeu, e Akatubalcain é o pai da bruxaria, o primeiro sangue da bruxa na círculo. Não? É. Pirit. Mil. Rom. Ele é. Nd. É. Ined. Ne. O. Isso é. Imis. Sentes. O. Mil. Ister. De. O. São. Deus. O. SSE. HL. Vai. Mes. Tude. Para. En. E de. Lilith é uma das fontes hebraicas do mal, refletindo a capacidade feminina de não apenas produzir crianças, mas para sua própria natureza. As mulheres são atribuídas à lua, Luna. E assim suas naturezas estão centradas nas fases da lua. Lilith é assim uma noite. Daimon, considerado como a capacidade de seduzir, pegar o que ela deseja e desconsidere aqueles que a desagradam. Lilith é a deusa cuja metade superior é feminina. Beleza, a metade inferior é a de um animal com pássaros como pés. A Torá menciona Lilith em uma frase interessante. Wildcats deve se reunir com hienas, os demônios de cabra se chamarão, lá também Lilith. Deve repousar e encontrar um lugar para descansar. Lá devem o ninho da coruja, deitar, esconder e ninhada. Em sua sombra, Isaías 34:14. O folclore judaico menciona que Lilith reside em cavernas em outro plano de existência, muito diferente de sua jornada original para as cavernas do Mar Vermelho, nas quais ela criou demônios. O Mirror em si é a porta de entrada para sua casa e da qual ela pode emergir e possuir meninas jovens. Em um sentido mágico, Lilith representa as qualidades lunares de mulher e o homem, portanto, a posse é o alinhamento consciente com essa força fértil e sedutora. Foi especificamente que Lilith e Ada não eram um casal feliz ou unificado. Ela desejou independência e ser igual ao companheiro, e Ada não ficou satisfeito. Lilith se recusou a deitar. Sob em um momento de raiva e nojo, levantou-se ao ar e chamou o segredo. Nome magical de Deus, do qual ela fugiu para as margens do Mar Vermelho. Ada chamado sobre os anjos para encontrá-la e eles a localizarão, nas cavernas no Mar Vermelho. Lá ela, acasalado com demônios e produziu sem Lilin ou Lilith, Sutkubi e filhos aparecerem dela. Sangue. Escusado será dizer que os anjos sentiram pouca segurança ao tentar convencê-la de volta a Adão. Considerando as qualidades lunares e a conexão com corujas de gritos, Lilith é a rainha de bruxas. Por bruxa eu quero dizer mulher astuta que é capaz, pelas habilidades de comando de olhar, por seus próprios atributos do dia e seu desejo conciso de se vestir para sucesso, é capaz de seduzir e comandar apenas por sua vontade de aparência. Pelo atributo noturno, a deusa é a manifestação ou canal de Lilith, ela se torna a própria rainha das bruxas e capaz de trabalhar feitiçaria, comparecer ao Sabanustid.
Kondak através da teia de sonhos. Esta é a bruxa completa, que por dia. Inixid é capaz de dominar cada uma por sua própria vontade. Lilith é assim revelado como Babalon, a deusa da morte, sangue, paixão e a própria vida. Deixe seus mistérios estarem revelado aos aqueles através da invocação inflamada. O sigilo da união infernal, criada por Levi e usada originalmente no Maurice B6. 1961 Enciclopédia do Ocultista, História em 1000 imagens de La Magie, e reeditado em inglês mais tarde como uma história pictórica da magia e o sobrenatural. Este símbolo, adotado por Anton Zandor Levy e a Igreja de Satanás em 1966, removeu Samael e Lilith inscrições e redefiniu o símbolo, titulando-o o sigilo de Baphomet. O sigilo da união infernal, como escolhemos chamá-lo, usa os nomes originais, que cercam a cabeça de cabra. Samael e Lilith. Muitos ponderaram sobre o raciocínio para o dragão do mar hebraico e o anjo caído, Leviathan, que circunda o pentagrão. Isso deve ser abordado na íntegra agora. Samael está em termos telêmicos ou luciferianos. A besta 666, a força solar da criação Aleph. A besta 666 é considerada má nas definições cristãs, pois inerentemente é o mestre, não tem utilidade, nem desejo pelas leis de restrição e comportamento subserviente desenvolvido de um sistema de lavagem cerebral de culpa e repressão interior. A besta 666 é o símbolo fálico solar, Pan, Satanás, o diabo do tarô, a fonte de manifestação é Nedrive. Samael, também conhecido como Asmodai ou Asmodeus, é a besta que nos leva a um impulso para nos tornarmos, para avançar e manifestar nosso caminho ou vontade. Lembre-se, Caim é offspring ou filho de Asmodeus, Samael, e Eva, assim o pai da bruxaria. O que deve ser considerado não é que Samael, ou Asmodai, seja considerado mal de maneira amoralista, no entanto, que Samael é a força solar e agressiva de se tornar quando alguém invoca Samael, eles se tornam o dragão da escuridão. O dragão é referência à força primordial da mente réptil, fria e calculante enquanto a escala é a mesma. Lilith é conhecida como a rainha dos demônios da tradição hebraica, mas também se manifestou em diferentes culturas e tempos. Kali é um dos 17 nomes de Lilith, representa a mãe negra devoradora da Índia, que absorve ao longo do tempo. Kali é a fêmea praticante, a mãe que devora seus jovens. Enquanto Lilith é por si só, uma força de subconscious, lunar e fluido senso de si, algo tão real como Lilith manifesta o feiticeiro. Lilith é a mãe de demônios, gerando Lilith ou Succub. Nas cavernas do vermelho Lilith e Succub são essenciais no processo de despertar tridimensional do feiticeiro. Vani pode ver como perigoso, é bastante essencial no tornando ou iniciativo do indivíduo. Lilith e sua casa de desolação estão localizados perto do vermelho céu e já é descrito pela primeira vez no Antigo Testamento. Esta área demoníaca é cheia de Ovravens, servidores daimônicos, vampiros, lobisomens, sátiros e encharcados de sangue. O familiar, quando criado, é um passo importante no despertar através do congresso sexual, que se busca a união com o corpo sonhador da gnose. O Lilith é o Gatovardhs que descobre o anjo da guarda sagrado, um caminho alternativo do Bitiabat, e o gênio do mal procura união com o Lilith, dentro e fora. Um mistério dos dois é que eles são chamados de o casal eterno e simbolizam o Zohar como o casal mau. O mal é, portanto, descrito como a mão esquerda, que assala o eu que era contrário a muitos dos fundadores da religião. Samael é então revelado como Asmodeus e Lilith, a mãe da fornicação. Samael e Lilith são as chaves da união infernal, ou daimônica. É pelo combinativo essas forças que são o Sol e a Lua, respectivamente, que podemos emergir de WHI. U. E. T. Ior. U. E. U. Qualquer. NG. Em. U. Ted. Ed. Rod. Poderia. EA. Ele. Sobre. EA. WLS. SS. Comeu. Ele. Ed. At. As. Sobre. CAP. O daimon familiar e externo pode buscar mais congresso sexual por meio de sonhos. O Cid da união infernal é a porta de entrada em direção ao despertar clipotic, que podemos unir Tiel. Sombra com a luz, alcançando, portanto, as profundezas e as alturas da beleza. O Leviatã circunda o pentagrama avesso nas letras hebraicas LVTHN Leviatã. De fato, o dragão marinho hebraico conhecido através de muitas culturas como o colega masculino e Tiamat, o Ouraboris, Tanimver, o dragão cego. É por todos os segredos agora conhecidos que eu. O casamento místico de opostos daimônicos foi através do elo inconsciente de Leviat. Quem reuniu os dois espíritos em união? Leviatã é o aspecto atemporal do ser, eu. Pela queda junto com Lúcifer, Leviatã percebeu o eu e entrando no Gresj. Os oceanos se concentraram na mente do dragão. Leviatã é assim atemporal e está com o subconsciente do homem e da mulher. O símbolo de entrar e tornar-se é resumido da seguinte maneira. Leviatã, The Gateway. Intimidade, poder subconsciente, aspectos imortais do eu essencial. Samael, o sol, conhecido como Asmodeus. Force, feitiçaria, fogo. Samael é o de escuridão, conhecimento oculto, que cavalgou e injetou a sujeira nela. Samael é a força raiz da besta 666, o criativo solar. Força e o diabo do tarô. Lilith, a lua, rainha das bruxas e Lilith barra Succub. O Witchcraft, feitiçaria, mágias de sonho lunar. Lilith é a mãe de prostitutas que apia. Na forma de uma mulher bonita com um meio animal inferior, peludo e pés de um grande pássaro. Lilith é a porta de entrada para o sábado e para as artes de menor e maior preto. Magic. Lilith também é a deusa lunar coberta. Babalon. Samael, o sol, força fálica solar e solar, uma extensão do conjunto. Magic e feitiçaria criativa solar. Samael é o dragão, Daimon of Warlocks. Assistentes, o aspecto de manifestação do de tornado daimônico. Samael é o domínio da TLA. Terra e criação positiva por conhecimento em sabedoria. Samael abre o portão do
conhecimento dos observadores e todos os anjos caídos. Revelado na tradição telêmica como o 666. Os três aspectos e o Nafai Kriya Baphomet, ou Abu Fiamat. A cabeça negra de. A sabedoria também traduziu como pai da sabedoria. É por isso que a união. Samael e Lilith, o casamento de opostos, através do dragão Leviathan Kvisdom. Cresce do conhecimento. Ritual solitário baseado na união de opósitos. Robe preto, velas, preto e vermelho. O sigilo da união infernal pode ser usado na parede do altar, bem como no próprio altar. O sigilo da união da besta 666 e Babalon também pode ser usado. Este símbolo é baseado no clássico sigilo originalmente projetado por Aleister Crowley, mas reformulado por Elda e Sela Ford. Este é realmente um raio de Saturno/lunar, a fusão de sexualidades dentro do individual. Deve-se preparar o círculo Gran Sabáticos, vestido em preto ou vermelho e velas. Deve ser preto e vermelho. Uma declaração OJ intenção seria lida como o seguinte. É minha vontade invocar os egregores de Samael e Lilith, de modo que por união de ambos. Dentro de mim, me tornarei renascido como Baphomet. Vidershines, banindo o ritual para esclarecer a mente e ligar para os 4 trimestres. Zeizas, Nazatanada Zeizas. Sul. Shaitanset. Senhores da Torre do Sul, de Pai de Fogo e Areias Desertas, eu convoco. A seguir para testemunhar meus ritos de despertar e união. Eu ordeno os incêndios do abismo para proteger meu círculo, deixe os portões serem abertos. Increma pentagrama em Vaquim. Leste. Lúcifer Fósforo. Senhores da Torre Oriental, portadora da chama negra, Senhor da Luz e Promete-nos. Chama, eu te convido para testemunhar meus ritos de despertar e união. Eu. Comandar as forças do ar e do plano astral, envie teus elementares luciferianos para. Guarde este círculo. Oeste. Levianoraboris. Senhor da Torre Ocidental, que vê a chama negra escondida nas profundezas. Ótimo circulando que detém as chaves da imortalidade. Eu convoco as forças de água e o mar para testemunhar meus ritos de despertar e união. Seja atento e proteja este círculo. Norte. Belial. Senhor da Torre do Norte, que caiu do céu para ser como Deus, que aceita. Sim, mestre, eu te convido para testemunhar meus ritos de despertar e união. Eu. Comande as forças da terra para proteger este círculo. Imagine cada força de uma maneira silenciosa adicionando a essência da proteção ao seu redor. Tome agora o atame do altar, imagine a imagem de Samael, recitando. Força solar de fogo e inspiração, que de toda a vida surge como seu próprio ser, eu. Invocar-te, Samael das profundezas da minha alma, meu próprio ser, para emergir. Minha consciência como vida e força solar. Manifestar e ouvir minhas palavras, que são. Significava uma invocação de Sorati, a besta 666, que é o seu nome secreto. Samael. Satanás me manifesta. Deixe-me orientar a união de apósitos. Comece a masturbação, imaginando o edifício da força solar a partir da base da sua coluna. Para sua cabeça, a força de fogo se espalhando como uma fonte por todo o corpo. Lembre-se, você está controlando essa força, ainda não orgasmo. Segure a visão de fogo como você. Sinta Saturno ou Samael tomam consciência. Permita que a força imolasse seu consciência, compartilhe o êxtase com este anjo de fogo e luz. Tome agora a xícara do altar, bebendo profundamente seu elixir frio e refrescante. Imagine agora Lilith e Grisite. Força lunar de água e sonho andando, que você deve manifestar meu. Consciência das cavernas do deserto do Mar Vermelho, eu convoco você, invoco você. Dentro de mim. Traga para mim seus mistérios de seus filhos, o Lilito, que eu posso. Segure o arcano da união sexual e da manifestação vampírica. Entre em mim, mãe de. O caminho do sábio, revela sua essência bestial e angelical para mim. Manifesto. Através de mim agora, junte-se à união com seu companheiro, Samael. Junte-se à minha união. De opostos. Permita que a energia lunar flua através de você, pegando as visões de Lilith e tal. Succube, bestial e cabelos cobertos abaixo de seus resíduos, buscando a união sexual de outros. Em grande fornicação e abandono. Lilith é Babalon, a deusa que se banha no sangue da lua. Faça agora o altar, pegue a varinha e recite enquanto se concentra em Lilith. Ela uiva os ventos do deserto, enquanto a lua traz a capa da escuridão. Shadow irradia sua essência, bebedora de sangue, devorar o sono. Fornicarem as veias derramadas daqueles que vêm até você. Lilith, Lacal e Olika, eu te invoco por seus nomes sagrados. Abeco, Batna, Abitu, Eilu, Amizu, Ita, Isorpo, Kali, Kia, Kukus, Odão, Patrota. Pado, Partazá, Satrina, Tauto, Lilith. E por seus outros nomes de chamada. Abaizu, Ailu, Eieliu, Abro, Eimais, Amizu, Ardadlili, Avitu, Bituá, Gelou, Galo, Gelou. Ika, Kale, Estados Unidos, Kakash, Lamaço, Kima, Partasha, Petrota, Pads, Raf, Satrina. Tiltiu, Zariel, Zefonit, Lilith. Pelas palavras de poder. Babalombal bin Abraft, Azalonai, Atorrebaó. Ereshkigal. Ofereço minha essência como sacrifício, uma gota do meu sangue. Rainha das bruxas do infernal. Sabat. Eu te invoco, lua com chifres que derrama e bebe o sangue lunar, ela. Quem fornique com Daemons, eu busco seu beijo, eu te dou substância agora de. Que você deve entrar em mim. Lilith, linda mãe, doador da vida e do desejo, eu te convido. Lilith, que reside nas cavernas com seus filhos da escuridão, gerados pelo Congresso uma vez. Com Samael, eu ino agora sua paixão através da criação. Faça agora o altar, imagine o dragão vermelho que muda na forma de caído. Serafim, Samael e recitar. A quem caiu de ilusões celestiais para ter conhecimento das trevas, Serafaria caída. De fogo e o sol, eu te invoco, Samael. Para você, que andou na terra por
Milhares de anos, de corpo a corpo, agora você deve espalhar sua luz para humanidade. Angel, conhecido como Shemnail, que é Nazirudedin, eu te invoco, força solar. Conhecida como Sorati, besta cujo número é do próprio Sol, eu te conviro. Serpent Angel, que veio pelo avião astral com Melek e Taos, conhecido como Shaitan. Lúcifer, os irmãos da luz. Saia agora através de mim, manifeste-se no meu ser. Vamos nos unir como um. Pelos nomes do poder. Arroge Oge Oabrau, Per, Yaft, Ou, Ar, Tiaf, Ater Berseg. Fitetassoi. Eu te conviro, revelado como cenário, quem é o sol e a escuridão na união. Envão agora o fogo do espírito, que está girando em si mesmo, circulando Lilith. E movendo-se por toda a sua consciência. Tome agora eu Atami e concentre-se no dragão Angel. Leviatã. Força do subconsciente, a quem chamo de fora, eu te conviro para trazer o Sol e a Lua, Samael e Lilith, em gloriosa união. Eu faço essa união dentro. Meu eu, que eu possa falar as palavras inéditas do profano, e minha vontade. Manifestar através dos portões do Apep. Ouça a palavra de poder. Modon. Permita agora o eu experimentar o grande êxtase, que, ao inflamar o eu, concentre-se na imagem de Samael e Lilith no congresso sexual, o fogo e a água do espírito. Juntando-se a um incêndio de força, como o orgasmo é obtido, imagine a força da luz e o ondas de escuridão consomem sua mente. Zati Shaitan. Então é feito? Tais daemons podem ser evocados com aparência visível e depois invocados na mente de o feiticeiro, posse. Absorvendo e devorando o espírito, que sua sabedoria seja transferido para o uso prático pelo feiticeiro para o propósito que ele procura. Não pague o impedimento às filosofias da culpa que nos alerta contra o desenvolvimento de negros. Consciência mágica, é nosso direito divino se tornar. Não deixe nada ficar no seu caminho. O Inyad original foi desenvolvido por Armahat e apresenta diferentes formas de Deus. O deuses e deusas egípcios serão explorados ainda mais. J, item ponto. Os 4 triângulos que simbolizam a terra, ar, fogo, água. Desenvolvido a partir de Amarrat a partir do livro de Tauti. Norte do Sul. Oriente. A diferença específica nos triângulos é as direções em oposição aos 4 príncipes coroados do inferno e suas atribuições infernais. Tal estará sem dinheiro para buscar o caminho oposto do óbvio. Elan esconder. Arzars, Belial, amarelo. Eroeste, Lúcifer, azul. Solswater, Leviatã, verde. Yastfiri, Shaitan Set, vermelho. As notas desenvolvidas a partir de Amarrat e Arstriad são a tríade da luz e a tríade da água era a das trevas. Leviatã. Fica portal para o subconsciente, representado como água e a direção sul. Belial é a terra, sendo manifestação e força. Oeste, que é tradicionalmente Leviatã. É conhecido aqui como Lúcifer, sendo o traficante da luz. Leste. Que normalmente é Lúcifer e o ar é o oposto, como é a pista, que é revelado como Set Shaitan, o portador do chama negra. Amarrat foi um número significativo no desenvolvimento de Setian e o luciferiano Cult of Masks. Que as avenidas da feitiçaria e da bruxaria de Yatukan estejam alinhadas com áreas positivas de autodesenvolvimento. Não tema a escuridão, mas abraçá-la, pois deve levar à luz. Os triângulos podem ser rastreados e visualizados em funcionamento ritual, a imaginação deve abrange o desejo em relação ao elemento. Pode-se sugerir que o feiticeiro então estuda cada novo atributo e godform, dependendo da especificidade do trabalho. Então cada daimon pode ser chamado por meio de atos de evocação e, finalmente, invocação. Alguns feiticeiros buscam união sexual com os príncipes coroados, alguns transformados no símbolo feminino do qual eles representam. Leviatã. Leviatã se tornaria em carne a sacerdotisa do mar, ela que dos sonhos e o profundezas de sono devem sugar a semente do sonhador, em sua união deve ser o poderoso. Nascem servidores. Belial. Belial seria transformado em uma fêmea bestial, peluda e adornada no aspectos de Lilith, a rainha das bruxas. Ela montaria o feiticeiro até a ejaculação, e de seu congresso, os servidores da besta e do homem nascerão no plano astral. Servidores licantrópicos úteis podem emergir de tal congresso. Lúcifer. Lúcifer seria de várias maneiras transformadas em Luciferia, a senhora sombreada da luz. Uma rainha das bruxas emanando o brilho e a sabedoria de Lilith em seu aspecto leve. Luciferia pode trazer à tona os grandes servidores para trazer insight e estimular a imaginação, que para alguns no Oriente Médio atribui a imaginação a Satanás. Shaitan, Satanás, conjunto. Satanás se tornaria em muitos aspectos Satena, a prostituta Daimon Babylon. Quem através do fogo suga os lombos de seu companheiro seca com sua fornicação. Derramar a semente dentro da xícara de blasfêmia dela, que através das serpentes e as línguas do fogo. Daemons podem surgir o anticristo. O anticristo é a transformação autoquímica da união da Fera 666 e Babylon, conhecida como Eichar-1-Mei-Az. O ritual de tornar-se iniciativo conhecido como juramento do anticristo. Belarion Armiluzai Dajjal. O templo deve ser adornado nas imagens do símbolo solar e lunar. Preto e vermelho. O altar deve ser encharcado de preto com os seguintes itens. O altar deve estar de frente para a parede leste ou oeste, simbolizando a luz ou Darkri, respectivamente. Acima do altar, o sigilo de Algol, sendo a estrela do caos da magia negra. Consciência. Sobre o altar, diretamente no centro, o Si da besta e Babylon unidos. À direita Si do altar, a estela de revelar. Outros itens para eu. Usados são os Atarni, o Anvishalice. O drapeamento em frente ao altar pode ser uma imagem ou ela. A besta e Babylon. _____________. O Estiol, imagem do Leviatã.
Um serpente daimônica ou dragão. Parede norte, imagem de Belial. Um daimon feito de lobo, serpente e homem. Parede sul, imagem de Satanás ou Shaitan. O diabo da tradição clássica, o dragão. Muralha leste, Lúcifer, o traficante da luz. O anjo caído da sabedoria, sendo o portador do conhecimento, Sol Invictus. Lúcifer deve ser retratado como um anjo bonito e forte com uma aparência sombria. Suas asas podem ser ótimas, mas sinistras na aparência. É significativo entender que esse ritual foi projetado para despertar a mente, ou VV. Somente se o indivíduo for receptivo em relação ao grande trabalho de auto-improvement. Avanço e o processo de autodefolação através do que é chamado antinomianismo. Antinomianismo é o processo de se mover e avançar contra o universo subjetivo. A partir do qual seria descrito como um auto-avanço isolado, é possível desenvolver TLJ. Mente e vontade de acordo com o caminho escolhido. O caminho da mão esquerda, muitas vezes foi mal interpretado, muitas vezes definido injustamente de um ju. A perspectiva cristã descreve o LHP como um de adoração do diabo, que não poderia ser da verdade. O caminho da mão esquerda é de desenvolvimento centrado no espírito/alma. O indivíduo procura se tornar e fortalecer a psique. Isso envolve a prática de ambos. Domínio sobre o plano físico/material e o plano espiritual. Na verdade, um se torna. Assim como Lúcifer, Satanás, conjunto ou outras dores desse tipo de isolamento e independência. Luciferiano não aceitaria forças externas sendo maiores do que ele ou ela, assim com tal fundação forte e eficaz é capaz de seguir qualquer caminho mágico que ele ou ela. Desejos. O juramento do anticristo/hino ao ritual anticristo é de autodescrição, mas invocação de algumas forças muito potentes e reais. Este ritual foi projetado após trabalhos inspiradores de John Whiteside Parsons, cujo nome mágico original era Gildarion. Armilus AJ da Jau Anticristo. O nome em si é um título magical de tornar-se, que encarna o espírito solar da besta 666, e a noiva Babalon, a deusa do fogo. Sangue, êxtase e morte. Todos os dias, o ritual do sem-nascido deve ser realizado ao acordar ao amanhecer e o ritual do congresso com Daimon pode ser realizado à noite antes de dormir. Este deve ser um foco disciplinado de se tornar pessoal, de despertar e unir todos as instalações que tendemos a nos afastar e esconder como seres humanos. Comece a pensar em si mesmo como um anticristo, aquele que está encarnando as trevas e a luz prometiana em seu influência pessoal do mundo. Você, como anticristo, homem ou mulher, é dedicado a espalhar a mensagem de Megatherion, que é, faça o que você deve ser. Toda a lei. Você deve enfrentar valores servil e doença do espírito. Você como um indivíduo tem a capacidade de mudar o mundo ao seu redor de uma maneira positiva, para procurar. Avance-se manifestando seu controle sobre o mundo tanto no dia e Nigtsid. Ritual. Pegue a Tami e concentre-se em relação ao sigilo de algo. Para você, quem nasceu do chacal e serpente, para você, cuja música é de um lobo voraz, para você cujo consorte é a deusa carmesim da luxúria e abandono, a grande prostituta coberta de sangue, cuja essência nasce da besta. 666 e Babalon, eu entro no olho de Set para me tornar como anticristo, o filho, ou filha, de Lúcifer, que procurará abrir mais portões de nossa terra e humanidade livre dos valores estéreis do cristianismo. Eu sou Arimanus, conhecido por muitos nomes, Abelarion Armilus Aldasjal Anticristo, que procura unificar sombra e luz. Eu sou o filho, ou filha, de Lúcifer, quem mantém o conhecimento e a sabedoria do céu e do inferno. Dentro do meu ser eu tenho. Torne-se como meu pai, Shaitan. Sou alfa e ômega, e alcance a essência de Azot, do qual me manifestarei como imortal. Eu sou o escritor do alfabeto de Azot, que manifesta o desejo e mantém os segredos da mente. Eu fiquei no margens do Mar Vermelho, procurei minha noiva Az, conhecida mais tarde como Lilith e Babalon, para que na glória do sol e da lua, fornicados e trazem as crianças do nosso desejo, que por nosso nome espalhará os portões dos quais devemos. Manifesto. Por chama, encarnei, para falar a lei da besta a todos. Eu uso muitos formas de palavras de poder, pois estou definido, o príncipe das trevas, conhecido nesta forma como Arimã. Eu venho ao homem e à mulher para proclamar, cada indivíduo é o único Deus. Isto é, e nunca se curvará antes de outro. Nascemos apenas nesta terra, e assim, somente somos nos manifestaremos como Deus. Eu dominei o Apep e me tornei o Senhor do caos, do qual será meu espelho da manifestação. À noite eu pode mergulhar na estrela de Algol para se tornar e trabalhar minhas teias de feitiçaria. Pegue agora o Atami e visualize o sigilo da besta e Babalon unido. Como anticristo, trago carne o presente de Lúcifer, a luz prometiana chamada de chama negra. Este é o conhecimento de ser que individualmente somos o único Deus. Ou Deus é isso, proclamo a cada indivíduo, não aceito os valores servil de cristianismo nem a doença patética do espírito que promove. Para aceitar o cristão caminho é submeter-se à morte da alma, à extinção da chama negra e a submissão a outro espírito. Eu, anticristo, venho até você da escuridão do abismo, onde eu superei a Pepicoronzon e digamos, eu trago a luz da perfeição individual, o conhecimento do bem e do mal, e a sabedoria da serpente. Enquanto aceito a chama de Baphomet, eu reconheço a força do eu e da minha própria divindade como luciferiana. Ser. Eu ando no avião das sombras para ganhar o domínio sobre o espírito e arde em meu sede. Eu ando pelo avião leve para dominar a carne e o mundo físico ao meu redor. Eu. Dominaram o caos e se tornaram o senhor dessa força do universo. Agora existe dentro dos olhos do Set, que é a possibilidade de mudar tudo positivamente em minha vida. E melhorando qualquer coisa um desejo. Eu, anticristo, sou o filho de Lúcifer.
Eu sou a encarnação de carne do príncipe da escuridão e o traficante da luz. Eu, Belarion Armilus Aldajal. Anticristo tem muitos nomes, eu em você e através do meu anjo e daimon. Absorvido e se tornar cada um. Belarion sou o primeiro nascido da sangue bruxa. Mantiveram a comunhão com Asmodeus e Lilith, seus filhotes Tilbli e Caim, cujo Art of Blacksmith forjou o caminho dos sábios. Eu entrego agora a gnose daqueles que estão acordados e procuram a participação de serpentes. A sabedoria que minha é obtida através da exploração da escuridão é o tesouro do Graal, minha coroa de joias perdidas. Perdido na terra quando eu caí. Seja como eu, a quem me percebendo, crista forte a partir do outro serviu. Mergulhou nos baís para obter o conhecimento do desconhecido, que encontrei muito poder. Eu estou diante de você como o portão da sombra e da luz. Você olharia nos meus olhos, o olho do cenário e procuraria se tornar e avançar. Todos. A vida é confiável apenas para si e, como somos responsáveis por nosso desenvolvimento, deve subir para se juntar à união com nosso potencial. Fique ereto e proclamar sua vontade para esta terra, a vida é a grande manifestação. Eu, Belarion Armilus Aldajal Anticristo a personificação da força solar, o Rã do Sol, Sorati. Eu sou a corrente de força e fogo, Horus e conjunto. Sou o filho e encarnação viva da besta 666, conhecida como Shaitan ou Satan, por pergunta e crie de acordo com a minha vontade. Belarion sou Ariman, escuridão, o Shadow, Noctifer. Eu trago as sombras para a rede de sonhos. Eu permaneço imortal em este paraíso da noite. Eu sou Lilith, AZ, Babylon, o feminino United. Unity THT. Sol e a lua interior. Nas minhas veias flui o sangue de minha mãe, Lilith. Por feitiçaria e bruxaria, eu manifesto e faço carne meus desejos. Isso eu proclamo. E anunciar como Lúcifer no pandemônio do inferno. Eu, Belarion Armilus Aldajal Anticristo anunciei-me como um portal, de que manifestação levará a noite para o nosso mundo iluminado pelo sol. Para da manhã, navio das trevas, eu sou o único Deus que é. Belarion abre os portões de inferno e faça o juramento do anticristo para perseguir o excelente trabalho. Zeizas, Nasatanada Zeizas. Beba do cálice. Então está feito. Feche o templo. A força feminina de sangue, morte, fogo e caos. Templo. Para ser adornado em imagens da morte, carmesim e os aspectos femininos da bruxaria escura. Como Babylon montando o dragão, Kali, Lilith, Hel e todas as deusas sombrias de Wicca, bruxaria sabática e outras mitologias ao longo da história. O próprio altar deve ser adornado em vermelho e tons de sangue vermelho, com o sigilo de Babylon pendurado na frente do altar. Lembre-se de que essa força é a deusa daimônica universal, ela assume muitas formas todas difíceis para os não iniciados de entender. Mantenha isso. Ritual para si mesmo se você ou alguém no seu coven o executar. Este rito foi projetado para emitir adiante a deusa do dragão para se manifestar na bruxa ou no guerra, independentemente de preferência sexual, orientação e identificação de gênero. Cada indivíduo dentro do caminho do Yatuk de Noi deve estar preparado para explorar os dois aspectos femininos de seus sendo e também o masculino. A unidade está passando por opostos. Velas pretas representando os mistérios ocultos devem ser colocados no altar em arranjo trapezoidal, as duas velas colocadas perto do topo do altar enquanto as velas inferiores devem ser esticadas mais distantes. Em resumo, pareceria algo assim. Vela. No centro, o pentagrama invertido deve ser colocado, com uma imagem da deusa. Sobre o altar. A parede acima do altar deve ter a estrela de Algol, sendo representada como o olho do conjunto. O abismo que me deu o ser não tem limites sobre minha existência. Eu, quem sou? Conhecido como a deusa do sangue, Asa está diante do olho de Ariman, despertado e vivo. Eu mantenho o copo de fornicação, o elixir da vida, para anunciar e me alegrar no meu divindade. Eu sou a grande prostituta, presidindo o sábado das bruxas, para deixar todo o gosto das minhas alegrias. Eu estou diante de todas as outras deusas brancas, aquelas que em seus campos felizes cresceram da minha escuridão, minha sombra para proclamá-los como pouco férteis, áridos e apodrecendo de seu medo e falta de equilíbrio. Eu os beijo gentilmente como mãe então. Com um movimento de minha mente, estuprar e derramar seu sangue no meu copo de desejo. Eu sou a deusa da morte e da vida. Eu me junto a Reptar com o dragão infernal, Ariman. Quem traz minha alegria em arrebatamento e união. Na parte de trás da besta, eu ando e trouxe o anticristo que crescerá. Invisível antes e através de muitos. A idade de ignorância e servidão acabou. A estrela de 7 pontas deve ser minha chamada e assinar para você. Enquanto fornique, chame meu nomes que são muitos, AZ, Babylon, Lilith. Derramar sua semente em meu nome, no meu glória e no meu desejo. Eu sou o modelo para o qual todas as mulheres devem procurar canalizar. Meu gateway é através do êxtase, através o espelho, entre os seios do mulher escarlate. Eu estou diante da mãe impotente chamou Maria e ria dela. Incompetência estéril. Esse fracasso de uma mãe e espírito fraco que se esconde para trás. O filho dela não existe mais. Para toda mulher que canhões e me invoca, a quem deve. Pegue o nome de bruxa e mulher escarlate deve apagar sua manifestação em este mundo. Vou trazer as doutrinas da bruxaria por meio de um novo método, que deve ser de trabalho de crepúsculo que muitos podem abraçar. Não vou revelar tudo o que sou. Para eles, como eles não conseguem entender meu terror e beleza. Isso não precisa preocupá-los. Como? Minha vontade se manifestará através de cada code DCSS que ousa me invocar.
Eu cuspo-no. Boca de impotência, e dentro de mim você encontrará a santa união da oposição. Inflame a si mesmo em meu nome, me ligue, anseie a mim e a escuridão e luz. Dentro de manifesto, encarnado e estabelecer nosso ian de força e beleza. Pelo 7 estrelas pontiagudas de Babalon, então está pronto.